No vídeo de hoje a gente vai falar sobre mixagem com fone de ouvido. É um assunto que bastante gente me pediu no Instagram, bastante gente tem essa dúvida, né, de qual fone comprar, dá pra mixar com fone, qual tipo de fone, qual que é o seu workflow, Zep, na hora de mixar, que você utiliza o fone, né, que horas que você utiliza o fone. E além disso eu vou te mostrar aqui um software incrível pra você poder alinhar o seu fone e ter um resultado muito mais legal com ele, beleza? Então assiste esse vídeo aí, deixa o seu like, eu queria botar uma meta de 300 likes nesse vídeo, baseado aí nos dados, nos vídeos recentes do canal, a gente consegue bater isso, então bora deixar aí o seu like, comenta também o tipo de vídeo que você quer ver, me segue no Instagram e ativa as notificações aqui do canal para sempre que sair vídeo você ser notificado, isso é muito importante. E outro recado é que esse canal aqui ele tinha vídeo toda segunda, meio-dia, agora os vídeos vão ser toda segunda, 6 da tarde, demorou? Então bora pro vídeo. Para começar esse vídeo eu queria falar que eu não sou um cara que sempre foi adepto do fone de ouvido. Na real, até uns 2 anos atrás eu odiava utilizar o fone de ouvido durante o processo de mixagem. Eu sentia que me cansava muito, parecia que eu ficava claustrofóbico, me incomodava demais utilizar o fone. Então assim, eu utilizava o mínimo possível. Eu usava o fone para dar um check final, ver se não tinha nada ali muito fora do lugar e só. Porém, nos 2 anos pra cá eu tive várias mudanças assim no meu processo de trabalho e principalmente no meu local de trabalho. Só na minha cidade antiga eu tive umas 2 ou 3 mudanças no meu estúdio e isso mudou completamente o som. Eu me mudei pra cá, eu fiquei um tempo mixando numa sala, depois eu vim aqui pra baixo, pra essa sala. Eu viajei nesse meio tempo, antes de eu me mudar pra cá eu passei mais ou menos um mês em outra cidade também e daí eu fiquei esse tempo inteiro mixando com fone. Então assim, fone nos últimos 2 anos ele entrou muito forte no meu workflow de mixagem. E hoje eu tô pra te falar que mesmo estando dentro do estúdio, tratado com os meus monitores, com diferentes pares de monitores, o fone ainda faz parte de uns 30% da minha mix. Por quê? Porque eu entendi nesse meio tempo, cara, o quanto que o fone ele te ajuda a traduzir melhor a sua mixagem para as pessoas no dia a dia. Porque assim, hoje em dia é muito difícil as pessoas terem um sound system para ouvir música. Elas provavelmente vão escutar ou em caixa JBL ou 90% do tempo em fone. A pessoa ela tá em casa, tá deitada, ela provavelmente vai estar com fone. Tá caminhando, fone. Tá no metrô, fone. Tá jogando alguma coisa, fone. Tá na academia, fone. Então assim, o fone ele faz muito parte do dia a dia de como as pessoas escutam música. E você entender como que a sua mixagem ela vai funcionar dentro de um fone de ouvido, não só em termos de balanço tonal, como se tá sobrando agudo, tá faltando grave, porque isso daí já é mais subjetivo de cada modelo de fone, apesar de você obviamente conseguir ter uma ideia de como que vai soar nas coisas. Mas outra coisa muito importante também é no balanço geral da sua música, no sentido de transições de efeitos, como que por exemplo tá entrando e tá saindo o delay daquela voz. Às vezes nas caixas tá lindo, mas aí tu vai ouvir no fone, tá muito brusco. Ou então o reverb que tu ouvindo no teu estúdio, cara, tá soando grande, tá soando lindo, profundo. Você vai pro fone, ele já tá meia bomba. Ou então se você tem uma transição de uma voz, pô, o cara tá cantando num efeito de rádio, aí entra uma distorção cabulosa e depois pá, corta pra uma voz clean. Às vezes ali você trabalhando nos seus monitores, tá soando legal, mas quando você vai escutar ali no fone, né, querendo ou não, o fone, o bagulho tá dentro de você, quase uma lupa. Você acaba sentindo que ficou muito bruto, ou então você pode pesar um pouco mais a mão. Então assim, o fone, ele me ajuda muito nessas coisas. Ele me ajuda a suavizar, ou a intensificar, ou a modificar algum efeito, alguma coisa que eu fiz na minha mixagem. A própria imagem estéreo, né, o balanço de LR da minha mix, o fone me ajuda a dar essa posição final. Então assim, o fone é algo que hoje eu tenho utilizado bastante em relação ao que eu usava antigamente, e eu sinto que as minhas mixagens estão traduzindo muito melhor quando vão para as plataformas digitais, e daí eu escuto no AirPod. Inclusive, cara, o próprio AirPod, aquele fone da Apple, Bluetooth, né, mas enfim, pode ser qualquer fone, é porque é o que eu uso aqui. Quando eu termino a minha mixagem, eu gosto de ouvir nele, porque ele ali já me entrega, tá ligado? Como que a música vai chegar no ouvinte final, porque é onde a maioria das pessoas vão consumir é nesse tipo de fone. Então, além do fone do estúdio, eu gosto de usar esse fone para dar esse check final. E também para poder checar se às vezes tem alguma micro distorção que o fone te mostra melhor, às vezes tem algum clique, às vezes tem alguma coisinha ali que você escutando bem alto no fone, você consegue sacar mais fácil do que nos monitores. Então, o fone para mim ele é como se fosse a minha lupa. Eu não mixo só com fones, porém ele tá muito forte no meu workflow. E agora vamos falar sobre você mixar só com fone, sem monitores. Tem como? Sim, tem como. Existem alguns engenheiros de mixagem que são muito bons e que atualmente estão trabalhando só com fone de ouvido. Como por exemplo, vale citar aqui esse cara que é muito foda, uma referência pra mim, é o Mad Mix. Ele é um engenheiro de mixagem aí que trabalha com o Twine
Savage, trabalha com Ian Dior, trabalha com vários caras aí da música latina, vários caras da música pop, ele foi pupilo do Jason Joshua, tem Grammy, enfim, cara high level, e ele tá trabalhando só com fone de ouvido. Ele tinha um par de ATC no estúdio dele, que são caixas incríveis, e tem alguns meses que ele anunciou a venda no Instagram dele, porque ele falou que simplesmente ele não tava usando. Ele acabou no workflow dele, ele tem os motivos dele, que ele não falou qual, em trabalhar só com fone de ouvido. Ele tem um par de NS10 lá no estúdio dele, que ele escuta a mix final, mas assim, 99% do tempo ele tá trabalhando só no fone. E o cara tira mix excelente, alto nível, porque o cara é muito bom, porque o cara tem fone muito bom, inclusive fone mais caro aí do que muito par de monitor aqui no Brasil e lá fora, e o cara entende como o sistema dele funciona. Eu acho que essa é a coisa mais importante. Independente de você ter um fone barato, se você tem um fone caro, claro que quanto mais caro, melhor vai ser o resultado, mas uma coisa é fato, se o seu fone custou R$500, ele é o que você tem, ele é o seu fone. Não adianta você querer tirar o som de um fone de R$10.000, sendo que você não tem um fone de R$10.000. Então assim, entende o seu equipamento, entende as necessidades, as falhas e as qualidades dele, e como que você pode melhorar, e entende o som dele, e daí com o tempo você obviamente vai dar um upgrade. Mas assim, se o que você tem na mão é aquilo, entenda como o seu sistema funciona. Independente de ser um fone de R$500 ou um fone de R$10.000, você vai ter que conhecer o som dele para saber como trabalhar. Quando você domina o seu equipamento, você consegue trabalhar tranquilamente e tirar o melhor do que aquilo pode te oferecer. Então sim, é possível você trabalhar só com fones de ouvido. Eu particularmente, não é a minha escolha principal, eu não gosto, não só pela sonoridade, mas eu acho que me cansa ficar muito tempo ali com fone e eu não consigo, meu trabalho vai render menos se eu tiver com fone. E eu sinto também que, puta, por melhor que seja o fone, não é a mesma coisa de você trabalhar com os monitores por conta da espacialidade do som e mais uma pá de coisa. Mas se eu precisar trabalhar só com fone de ouvido, eu vou trabalhar. Eu já mixei álbum só com fone de ouvido no meu quarto, porque eu tava viajando, precisava entregar aquele trabalho, era o que eu tinha em mãos e eu entreguei o trabalho com excelência, porque eu conhecia o meu sistema. Então, assim, você consegue tranquilamente trabalhar só com fone de ouvido. Basta você fazer tudo isso que eu falei aqui no vídeo. E outra coisa que as pessoas me perguntam muito é qual modelo de fone escolher, fone aberto ou fone fechado. Cara, depende. Se o fone for bom, você vai conseguir trabalhar bem com ambos os modelos. Agora, se você vai trabalhar só com mixagem, você só pode ter um fone e você vai mixar só de fone, você não vai ter monitor, eu te recomendo comprar um fone aberto ou um fone semi-aberto. Porque primeiro você vai cansar menos, porque ele não vai te pressionar tanto, ele não vai ter aquele isolamento, né? Vai entrar ar e daí você vai conseguir trabalhar mais relaxado, sem sentir que o fone está dentro da sua cabeça o tempo inteiro. Você vai ter uma melhor espacialidade do som, você vai conseguir ter uma noção melhor dele. E normalmente os fones abertos eles tendem a ter menos picos de ressonância, menos sobra relacionado aos fones fechados. Então assim, fora várias outras vantagens, para você que só vai trabalhar com fones de ouvido, eu te recomendo utilizar um fone aberto, porque eu acho que você vai ter aí um melhor resultado. E Zep, qual fone você me recomenda comprar aí? Eu só vou mixar de fone, não posso ter monitor agora, não tenho 3, 4, 5, 6 mil para investir num fone, qual que eu compro? Cara, apesar de eu não gostar desse termo custo e benefício, um fone que eu acho que cai muito bem nisso é esse Beyerdynamic aqui. Ele é um fone aberto, ele não precisa necessariamente de um amplificador externo como alguns Sennheisers e outros fones caros aí para funcionar. Você consegue usar ele na saída da sua interface de áudio, ele não vai soar tão alto como se você estivesse usando ele num amplificador de fone, porém você vai conseguir trabalhar com o volume necessário, mais do que suficiente para mixar. Então assim, se você quer um fone, só ele vai ser sua única referência para você mixar no começo, por exemplo, ou então você é um cara que precisou vender seus monitores, está sem espaço, vai passar uns meses aí trampando só de fone. Eu acho que esse cara aqui, ele não custa tão caro comparado a outros modelos, dá para você comprar, se aperta aí, parcela, dá um jeito, que você vai ter um resultado bom com ele. Agora, se você é um cara que trabalha já com monitores e você quer o fone para somar, ou então você é um cara que vai trampar, bicho, num lugar muito barulhento, no meio de uma avenida, vai trampar no aeroporto, vai levar pra estrada e vai precisar fazer trampo, aí eu já pegaria um fone fechado, apesar de não ser a melhor opção em termos de sonoridade e de conforto, para você que vai mixar o tempo inteiro com fone, por exemplo, e vai ficar numa estrada ou num lugar assim que, tipo, tem muito som, você vai conseguir se isolar do ambiente, e daí você vai conseguir se concentrar melhor no seu trabalho. Você não vai estar lá mixando o bagulho e ouvindo o carro passando na rua, ouvindo seu irmão jogando videogame atrás de você. Então assim,
Se você tá nessas situações, mesmo que vai mixar só de fone, eu recomendo o fone fechado. Aqui o fone que eu uso, ele é fechado, porque eu já tenho alguns pares de monitor, já tenho outras coisas aqui no meu estúdio, então eu sinto que o fone fechado ele acaba somando um pouco mais no meu workflow, como eu uso ele só para fazer alguns checks, algumas coisas, porque ele me dá uma noção mais próxima ali do que as pessoas estão ouvindo no seu dia a dia. Porém, eu pretendo pegar um fone aberto para ter uma outra opção aqui. Eu tava trabalhando com fone aberto aqui do Pel também, só que agora que a gente vai separar os nossos estúdios, né? Inclusive, se você quer ver a construção da minha sala de mixagem nova, comenta aqui embaixo que eu tô pensando em trazer uma série mostrando desde o espaço todo branco, sem nada, vazio, até a gente calculando, tirando os impulsos, as medidas, fazendo o projeto acústico, até um estúdio tour. Pensei em fazer uns 4, 5, 6 vídeos aí, uma série disso. Então se você quer ver, comenta aqui embaixo. Mas enfim, eu atualmente tô sem um fone aberto e pretendo pegar um breve, assim que eu descobrir o modelo, eu faço um vídeo aqui pra vocês, pra ter como uma outra opção. Então baseado nessas ideias aqui que eu te falei, por exemplo, você já consegue saber aí qual fone que vai melhor te atender e já sabe o que comprar. Pra não ficar sem nenhuma indicação de fone fechado, eu gosto muito do Audio-Technica AT50X, M50X, ATM50X eu acho. Enfim, esse modelo aqui que vocês estão vendo, pode ir nele sem medo, que eu acho um fone muito foda. E pra fechar esse vídeo, eu falei que eu ia te apresentar um software pra você alinhar o seu fone. Como assim? Se você não sabe o que é alinhar o seu fone de ouvido, basicamente você equalizar o balanço tonal do seu fone e corrigir possíveis falhas. Por exemplo, se você tem um fone que ele sobra muito agudo ou ele sobra muito grave, o alinhamento do fone ele vai equalizar, ele vai melhorar isso. E por melhor que seja o seu fone, provavelmente você vai precisar fazer isso. Ou se você fizer isso, você vai ter um resultado ainda melhor. Alinhar fone não é uma coisa necessariamente tão atual, tão nova. Tem um livro do Bob Katz que já é relativamente antiguinho aí, já tem alguns anos, que ele lá comenta que praticamente todos os fones que ele usou na vida dele, ele precisou alinhar. Então assim, é uma ferramenta muito foda e muito boa até pra você que tem fones bons. Até porque o alinhamento de fone, ele não salva fone ruim. Não é como se você pegasse um fone de R$200, você alinhou, ele vai soar como um fone de R$20 mil. Não é isso. Ele vai melhorar o balanço tonal do seu fone. Porém, não é só o balanço tonal que é importante no fone, entendeu? Resposta dos transientes, volume, fidelidade de reproduzir, não só em frequência, tá ligado? Mas em dinâmica, o quanto que você consegue ouvir ali, o tempo de release, o campo estéreo, enfim, várias coisas são muito importantes na hora de você comprar, na hora de você ter um fone de ouvido que vão dar qualidade nele e não só o balanço tonal. Então assim, se você tem um fone baratinho ou se você tem um fone caro, o alinhamento ele vai melhorar o que o teu fone é, mas ele não vai transformar ele em outro fone, até porque você não vai estar trocando os falantes, não vai estar trocando o sistema, o cabeamento, porra nenhuma, você só tá alinhando ele. Então sim, vai melhorar bastante, mas não é como se tipo, já que eu vou alinhar, eu vou comprar um fone mais ou menos, um fone meia boca e vou passar o alinhamento e vai resolver. Não, não vai resolver. Um fone baratinho ainda vai ser um fone baratinho, porém alinhado. E o que eu uso para fazer esse alinhamento? Aí que entra uma parada muito foda que eu queria contar para vocês, que é um software chamado Sound ID da Sonarworks. Ele é um software, cara, que para mim é o melhor nesse quesito para você alinhar fones de ouvido, porque ele pega o seu fone e ele já tem uma foto ali da curva de frequência do seu fone. Então você vai lá, você escolhe o seu fone e ele já vai te dar a curva de alinhamento pro que seria o flat. Massa, isso aí já tem muito software que faz. Sim, só que o Sonarworks você consegue customizar isso. Então se você sentiu que o seu fone flat precisa de um pouco mais de agudo, ou um pouco mais de grave, ou um pouco menos de médio grave, um pouco menos de grave, enfim, se você quer customizar essa curva, você consegue, e você consegue criar um perfil só seu customizado pro fone funcionar exatamente da forma como você quer que ele soe. E isso é muito legal. Eu, por exemplo, aqui alinhei o meu fone e depois eu compensei um pouco mais de agudo que eu senti que sobrou e tirei um pouco de subgrave que eu senti que ele botou demais ali no modo flat e que eu não queria necessariamente essa curva pro meu fone. Então assim, o software é incrível, eu recomendo demais. Você pode entrar no site deles, você pode baixar o teste para você experimentar. Se você é estudante, você tem desconto, manda um e-mail lá para eles, comprova que você é estudante, faculdade, escola, o que for, e que você vai conseguir um desconto. Eu tenho certeza que você vai curtir muito o produto. Eu curti muito esse produto. Eu entrei em contato com a Sonarworks e eles gentilmente me enviaram o software junto com essa camiseta aqui, bem legal. Eles me enviaram uma outra coisa também que eu vou mostrar no outro vídeo. Então assim, já fazem umas 3 semanas que eu tô utilizando esse software e cara, eu senti que melhorou muito
o fone de ouvido que eu tenho aqui, que é o Audio-Técnica M50X. Eu senti que o fone já tá muito melhor, eu mandei para alguns amigos, pô, baixa aí o teste, faz o teste, que também utilizam esse fone ou algum modelo parecido, e todo mundo gostou muito. Assim, o resultado é, porra, incrível. Muda muita coisa, não tem como eu mostrar aqui no vídeo pra vocês, né, porque vocês precisam ter o fone. Mas enfim, entra no site da Sonarworks, baixa o software, coloca o modelo do teu fone e faz o teste. Eu tenho certeza que você vai querer comprar. É um alinhamento absurdo, fica bem melhor o fone, muito mais confortável pra você trabalhar e melhora muito ali o balanço tonal, você consegue ter uma melhor percepção do que tá rolando, sem sobras ou faltas excessivas. Demorou? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Lembrando, se você quer aprender áudio, mixagem, masterização, produção musical, music business, gravação, beatmaking, sample making, tudo relacionado a esse universo, acessa www.audioclass.com.br. E se você quer ser membro dessa plataforma pagando um valor especial, é só entrar pelo link que tá aqui na descrição desse vídeo. Deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve e até a próxima.